Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo vamos tratar da temática da igreja. A igreja, de onde vem, o que é e para onde vai. Por acaso, no Novo Testamento, na Bíblia, quantas igrejas há, quantas igrejas estão descritas? O meu nome é José Olímpio. Peço a Deus que ilumine a nós, que nos dê o entendimento da sua palavra, da sua vontade, para que nós possamos sermos igreja. Amém? Se você já gosta da ideia da reflexão, deixe o seu like. Se ainda é cedo, continue no vídeo até o final e deixe o seu like para o vídeo. Nos ajude a evangelizar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vem fazer parte desse grupo de estudo. O Novo Testamento, ele descreve várias igrejas, tanto nas cartas paulinas, quanto no Apocalipse e em outros livros. Porém, são igrejas locais, com uma unidade, centrada nos apóstolos, centrado nos ensinamentos dos apóstolos. Então, são vários lugares e eles vão, então, se reunindo com a doutrina apostólica. Isso quer dizer que a igreja é universal e também local, e que ela é um corpo, conforme nós vimos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que Paulo nos diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados num só Espírito, tornando-nos um só corpo. E é o corpo de Cristo, que é um corpo místico e cuja a cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. De onde vem a igreja? A igreja vem da profecia de Jesus Cristo. Ele profetiza fundar uma assembleia. Esse é o sentido da igreja de Jesus Cristo. Uma assembleia, uma igualdade, uma unidade para todos. E ele vai fazer isto sobre a fé de Pedro. E qual é a fé de Pedro? É aquele momento em que ele professa que Jesus é o Filho de Deus, que tu és, Senhor, o Filho do Altíssimo. Então, essa é uma condição para ser membro da igreja, aceitar Jesus como Filho de Deus. Jesus, ele insere-se na história humana, mas ele não é um ser humano somente. Ele é humano, mas é divino, é Filho de Deus. E esta é a condição para ser parte deste membro místico de Cristo. Jesus, ele sonha, ele não tem a intenção de formar uma nova aliança, uma igreja, uma nova assembleia, um novo povo. Jesus tem em mente, na missão de restaurar o povo de Israel, de restaurar a aliança que já havia sido feita, mas não foi possível. Então nasce a igreja. A igreja é nascente. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos a descrição de Pentecoste, o Espírito Santo vindo sobre os apóstolos, conferindo a eles a autoridade, sabedoria e tudo que fosse necessário para anunciar o Senhor Jesus, a boa nova. Isso acontece em Jerusalém. A igreja é nascente em Jerusalém. A igreja, ela é militante. O que significa ser militante? Significa que ela está no mundo, inserida neste mundo, mas não é do mundo. E que ela continua a anunciar os ensinamentos dos apóstolos, a boa nova de Jesus Cristo. E nós temos a igreja triunfante,
O que é a igreja triunfante? A igreja triunfante é composta por todos aqueles santos e santas que de alguma forma dedicaram a sua vida e até derramaram o seu sangue em nome dos ensinamentos da fé, em nome de Jesus Cristo, e defenderam a fé apostólica e o amor a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos entender que a igreja não é obra humana, a igreja é obra do Espírito Santo. Vale até dizer que se a igreja fosse humana, os homens e as mulheres já teriam destruído, acabado com a igreja. Homens e mulheres de todos os tempos não conseguiram destruir a igreja, porque Jesus também profetizou que a igreja vai até os finais dos tempos cumprir a sua missão. Então, como é obra de Deus, o homem e a mulher são incapazes de destruir a obra de Deus. O Papa Francisco e o Papa Bento XVI, Papa Emérito, ele coloca duas questões. O Papa Bento ele vai dizer o seguinte: a igreja não cresce de proselitismo, mas ela cresce pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que atrai as pessoas para Jesus. É o Espírito Santo que dá condição a todo homem e a toda mulher de seguir Jesus Cristo. Se assim não for, continua o Papa Bento XVI dizendo, há um grupo de pessoas muito bem intencionadas, mas não passa disto. Não é a Igreja de Jesus Cristo. E o Papa Francisco, ele vai dizer que Deus nos dá amor e nos pede amor. E que todos nós que cremos em Jesus Cristo precisamos devolver a Deus amor através dos irmãos. A igreja é povo de Deus. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o templo vivo do Espírito Santo. A finalidade da igreja é ser salvadora, salvífica. Ela tem a função de ser o canal aonde todo homem e toda mulher que quer ser salvo deve se congregar, estar na igreja, fazer parte do corpo místico de Cristo, ser templo do Espírito Santo, pertencer ao povo de Deus. A igreja possui características essenciais. Essas características, elas não são uma ou outra, mas são todas simultaneamente. E em 2000 anos de igreja e até a consumação. Essa essência é essencial para a vida da igreja. Não é uma essência transitória, mas permanente. A primeira essência é ouvir. Ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Ouvir os ensinamentos dos apóstolos do século XXI. Partir o pão é outra característica da igreja. A Santa Ceia do Senhor, a Eucaristia. Para nós católicos, a Eucaristia é o centro da igreja. É aonde todos os outros sacramentos bebem e reverenciam esta fonte, a Eucaristia. A comunhão fraterna, e entendamos comunhão fraterna como sendo a caridade, por amor a Deus. E a oração. Sem oração não há igreja. Não há como ser templo do Espírito Santo sem oração. São 4 essas essências. E desde o tempo dos apóstolos que essas essências estão descritas no livro do Atos, capítulo 2. Não podemos confundir igreja com local de reunião, de oração, de adoração, aonde a assembleia
se encontra para louvar e agradecer a Deus. Igreja é um ser vivo. Somos nós, membros do corpo de Cristo. A propósito, a igreja do século XXI é parecida, é semelhante à igreja nascente? Deixe o seu comentário. E se você ainda não deu o seu like, dê um joinha. Se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, fique na paz e sejamos igreja. Amém? Tchau, tchau!